falando sobre o bom desempenho dos estudantes piauienses no Enem. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022 foram divulgadas e o Piauí sempre se destaca em nível nacional com estudantes que conseguem boas pontuações. Hoje nós vamos contar a história de um piauiense que quase gabaritou a prova de matemática do Enem Matemática, que é o bicho-papão de muita gente, né? A repórter Bruna Leão conta pra gente. Resolver questões, fazer simulados e estudar até mesmo o método de correção da prova. Durante anos, essa foi a rotina de estudos do Júlio e o resultado não poderia ser diferente. O aluno errou apenas uma questão na prova de matemática do Enem. Eu fazia simulados que também eram corrigidos pela TRI, eu já tinha uma meta de acertar, tentar acertar todas as questões. Desde o começo do ano eu já tinha simulados que alguns eu acertei 44 questões de 45, 43, outro eu consegui acertar as 45 e era a vontade que eu tinha nesse Enem de fechar as 45 questões. Por alguns motivos, seja o nível de complexidade da prova ou o número de acertos dos alunos em geral, as notas normalmente elas eram mais baixas e eu me surpreendi esse ano exatamente porque mesmo sem acertar todas as questões, eu consegui uma nota que era maior do que o topo de notas máximas de vários anos passados. Então a TRI me ajudou muito porque eu errei uma das questões mais difíceis e isso contou muito para conseguir a nota que eu tive agora. Na redação você percebe que vai ter um corretor, alguém humano para fazer aquela correção. No caso da matemática, ela vai ser corrigida por máquinas. A TRI consegue, através de um algoritmo, encontrar a melhor nota que resvale no que reflete a nota do aluno, porque caso um aluno ele acerte uma questão muito difícil, porém nas questões que teoricamente são mais fáceis ele não tem um bom desempenho, a teoria ela vai compreender que aquela habilidade realmente que era necessária nas questões talvez não tivesse sido tão bem empregada pelo aluno. Então ela vai fazer essa conexão entre questões fáceis, questões difíceis, questões médias, para poder, dessa maneira, você fazer o cálculo e achar uma nota para a prova de matemática. Uma disciplina que por muitos alunos é temida, para o Júlio Gabriel era sinônimo de diversão e desafio. A partir dos 10 anos de idade, ele ia nas redes sociais e encontrava problemas e ia resolver como questão de honra. Eu gostava muito de fazer Olimpíadas de Matemática. Eu fazia Olimpíadas Canguru de Matemática, que eu fazia para ganhar medalhas mesmo que eu gostava. E eu pesquisava questões parecidas na internet para saber como é que estava o meu nível, para afiar a percepção, a lógica, a compreensão das questões. Então, quando eu comecei a adquirir as redes sociais, eu começava a procurar de vez em quando perfis que propunham desafios de matemática e eu gostava de resolver como uma questão de honra. Mas claro que para ter um desempenho bom em matemática, você não precisa ser apaixonado pela matemática, mas você precisa se dispor a realmente entender. Filho de 2 educadores, o exemplo começou dentro de casa, com 3 pilares principais: o papel da família no aprendizado, valorização do tempo em sala de aula e o psicológico. A presença dos professores, o trabalho em sala de aula e a forma de valorização do conhecimento também feita em casa, e por ele mesmo a própria curiosidade de estar buscando, de estar enfrentando as questões difíceis, aquilo que ele ainda não conseguiu, que eles ainda não conseguiram dominar, porque aí eu já falo dele, do irmão dele também. Então, esses enfrentamentos e tomar isso não como uma dificuldade, mas como uma parte natural do processo de aprendizado, isso tem se revelado como a parte central de todo esse trabalho, né? Entendendo que a sala de aula é espaço sagrado, fundamental de aprendizagem. E é claro que a gente não poderia conversar com o Júlio e não pedir umas dicas para quem quer se aperfeiçoar na matemática. Você sabe o básico, se você entende a lógica da matemática, consegue ter um olhar diferente, além de decorar fórmulas, entender como elas funcionam e por que elas são daquela forma, você vai conseguir tirar muitos outros assuntos que às vezes até nem foram explicados, mas você consegue deduzir a forma que eles trabalham, qual é a lógica das questões. Então, o básico é muito importante e a matemática do ensino fundamental é o alicerce principal para ter uma boa nota no Enem.